Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quinta, 23 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, nova fusão pode criar a maior operadora de telefonia do planeta. Em mundo, o Reino Unido proíbe venda de cigarros para nascidos depois de 2008. Já no Brasil, CCJ aprova fim da escala 6x1 e proposta avança na Câmara. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador do episódio de hoje é para você que quer aproveitar essa queda do dólar que a gente já vem noticiando. Se você acompanha nossos episódios, você deve ter notado que no dia 13 de abril, o dólar fechou abaixo dos R$5 pela primeira vez em mais de 2 anos. Olhando para trás, a moeda já caiu cerca de 20% desde o pico de dezembro de 2024. E se a ideia é aproveitar o dólar mais baixo, isso por si só não basta para uma remessa valer a pena. Ter um parceiro confiável com processos simples e sem burocracia desnecessária também faz muita diferença. E para isso existe a Remessa Online, uma plataforma criada para simplificar transferências internacionais com câmbio competitivo, taxas claras e menos burocracia no processo. E usando o nosso cupom exclusivo DAILYFIN, você garante 15% de desconto na taxa de câmbio. Então, se você quer deixar o seu câmbio mais simples do começo ao fim, o link está na descrição do episódio. É isso aí, Branco. Agora, voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, parece que vem aí uma fusão que pode mudar o mapa da telefonia global. A Deutsche Telekom e a T-Mobile estariam avaliando juntar as operações. Isso criaria a maior operadora de telefonia do mundo, avaliada em cerca de 400 bilhões de dólares. E o tamanho do movimento não é brincadeira, Branco. A Deutsche Telekom já detém 53% da T-Mobile. E se esse negócio avançar, seria a maior fusão entre empresas listadas da história, passando até a união de 202,7 bilhões de dólares entre Vodafone e Mannesmann lá em 1999. Mas o principal entrave no caso pode estar na política. O governo alemão detém 28% da Deutsche Telekom e isso pode acabar dificultando a aprovação. E já que a gente tocou em gigante, agora bora para IA, porque a OpenAI lançou o GPT Images 2.0, que ela chamou de o modelo mais capaz já criado. O grande diferencial aqui é que esse é o primeiro modelo de imagem com modo de raciocínio. Na prática, ele pode pesquisar na web em tempo real e ainda revisar o próprio resultado antes de entregar a imagem final. E tem mais novidades no pacote, como resolução de até 2K e geração de até 8 imagens por vez. E olha só, nos testes, o Images 2.0 superou o Nano Banana 2 nos principais benchmarks da funcionalidade de texto para imagem. E agora, fechando o nosso giro de empresas, tem uma notícia bem delicada envolvendo o ambiente de trabalho. A Meta está instalando nos Estados Unidos um software que monitora os computadores dos funcionários, registrando movimentos do mouse, cliques e toques no teclado. E segundo um memorando interno, não há opção de recusa. A justificativa é usar esses dados para treinar modelos de IA e desenvolver agentes capazes de executar tarefas de forma autônoma, com os próprios funcionários servindo como cobaias. Só que esse tipo de monitoramento dificilmente avançaria na União Europeia, por exemplo, onde leis de privacidade e regras trabalhistas são bem mais duras. Pois é, Branco, de mega fusão na telefonia, a IA com modo de raciocínio e até monitoramento pesado no trabalho, as empresas seguem brigando por poder e dados em várias frentes. Mas com esse giro empresarial fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, o Reino Unido está prestes a dar um passo bem radical contra o tabagismo. Parlamentares britânicos aprovaram um projeto de lei que proíbe por toda a vida a compra de cigarros por quem nasceu a partir de 1º de janeiro de 2009. Na prática, a idade mínima para comprar cigarro vai subir progressivamente ao longo dos anos. E a ideia é criar a chamada primeira geração livre do fumo, como uma espécie de proteção vitalícia contra o vício. E a regra vai além, viu, pessoal? O texto também dá poder para o governo ampliar as restrições ao fumo em locais abertos, como
parques infantis e áreas próximas de escolas e hospitais. Ou seja, não é só quem pode comprar, é também onde se pode fumar. E aí tem um tópico que tem virado febre nos últimos anos, que é o cigarro eletrônico. Hoje a venda já é proibida para menores de 18 anos por lá, além de ter restrições de publicidade e exposição nos pontos de venda. Mas agora a proposta vai na mesma linha do cigarro tradicional e também impede de forma vitalícia a venda de vapes para quem nasceu depois de 2008. Para justificar isso, o argumento do governo britânico é simples. O tabagismo é a principal causa evitável de doença, invalidez e morte no país. Sozinho, o fumo causa cerca de 70 mil mortes por ano no Reino Unido, que é 1/4 de todas as mortes, e ainda custa por volta de 3 bilhões de libras anuais para o sistema de saúde. E no caso dos vapes, o uso também já virou algo bem relevante por lá. Cerca de 10% dos adultos no Reino Unido usam cigarros eletrônicos, o que dá algo em torno de 5,5 milhões de pessoas. Pessoal, no fim das contas, o Reino Unido está tentando atacar o problema na raiz, mirando quem ainda nem entrou no ciclo de consumo. Mas com esse panorama do cenário internacional fechado por aqui, a gente gira agora para o noticiário aqui do Brasil. Começando o Bloco de Brasil, a Câmara fez um movimento importante ontem na discussão sobre o fim da escala 6x1. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou a PEC que acaba com o modelo de 6 dias de trabalho para 1 de descanso. E agora o texto segue para uma comissão especial antes de chegar no plenário da Câmara. E esse tema é grande. A proposta virou uma das principais bandeiras de Lula para 2026. E só para a gente relembrar como isso ganhou força, a discussão cresceu com a deputada Érica Hilton, que puxou uma proposta com jornada de até 8 horas por dia, limite de 36 horas semanais distribuídas em 4 dias de trabalho e prazo de 360 dias para entrada em vigor. Ao mesmo tempo, o governo também colocou um texto próprio na mesa e mandou um projeto de lei propondo jornada de 40 horas semanais numa escala 5x2. Vale lembrar que um projeto de lei exige menos votos do que uma PEC, então, em tese, poderia andar mais rápido. Agora, quando a gente olha para os argumentos, tem os dois lados da moeda. Para quem é favorável, a principal bandeira é a melhora da qualidade de vida. E, além disso, segundo o Instituto DIEESE, reduzir a jornada para 40 horas poderia criar cerca de 3 milhões de empregos. Já para quem é contra, a crítica é que isso aumenta o custo para os empregadores. Estudos estimam um impacto de 158 bilhões de reais na folha de pagamentos das empresas e uma alta média de 7,84% no custo do trabalho. E para fechar com um quadro geral, tem um dado que ajuda a dimensionar o tamanho do tema. 7 em cada 10 trabalhadores seletistas no país têm jornada de 44 horas semanais. Essa turma recebe em média R$ 2.627 por mês, o que é 58% a menos do que trabalhadores com jornada de 40 horas, que ganham em média R$ 6.211. Ou seja, a proposta ainda tem um caminho pela frente na Câmara, mas o debate já está bem quente e mexe direto com rotina, emprego e custos para as empresas. E a gente deixou uma enquete aqui no episódio para saber agora de você, se você é contra ou a favor da escala 6x1 e se é contra, para quantas horas deveria ser reduzida. Mas com esse assunto fechado aqui no Brasil, bora agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Por lá, a quarta-feira foi marcada por sinais mistos. De um lado, o S&P 500 subiu 1,05% e o Nasdaq avançou 1,64%, ambos renovando suas máximas históricas. Os investidores lá fora reagiram positivamente à decisão de Trump de prorrogar o cessar-fogo com o Irã. Por outro lado, com incertezas ainda em torno das negociações, o petróleo Brent voltou ao patamar de $100 e subiu 3,5%, a $101,91 por barril. No mercado acionário americano, as ações da Trump Media, controladora da Truth Social, caíram 3,46% após a saída repentina do CEO Devin Nunes. Para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses, as ações da Trump Media acumulam queda de 60%. Aqui no Brasil, a volta do feriado foi de correção. O Ibovespa caiu 1,65% aos 192.889 pontos.
Entre os destaques da Bolsa Brasileira, a Braskem recuou 4,45% a R$ 8,58. Isso após o Bradesco BBI rebaixar a recomendação das ações para venda e cortar o preço-alvo para R$ 4,00. Para fechar, o dólar encerrou o dia estável a R$ 4,97. No mês, porém, a moeda recua 3,95%. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!